Ok? Provérbios capítulo 30, do verso 1 até o verso 33, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera: come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra, sim, sob 4 não pode subsistir: sob o servo, quando se torna rei; sob o insensato, quando anda farto de pão; sob a mulher desdenhada, quando se casa; sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas; os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos; o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o galo, que anda ereto; o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Não se sabe muita coisa de Agur.
Sabe-se pelo contexto que ele era um rei, sabe-se pelo contexto que ele era filho de Jaque e de Massá. Mas você vai procurar os comentaristas, explicações, não se acha muita coisa sobre Jaque. Sabe também que ele era uma pessoa sábia, talvez um mestre. E embora ele não fosse parte do povo de Deus, por ser de Massá, mas parece que foi alguém que anuiu, que se converteu à palavra de Deus, que se converteu a Deus e encontrou sabedoria na palavra de Deus, embora ele mesmo reconheça, olha, eu não sei nada. E aí é interessante que esses últimos capítulos de Provérbios, é como se ele estivesse fazendo um resumo dos ensinos. O capítulo 28 e 29, nós estudamos aqui, trataram sobre a importância da palavra de Deus. E a importância da palavra de Deus para várias áreas da nossa vida. E aqui, Agur faz um apelo ao filho, para que ele busque a sabedoria, porque fora da sabedoria de Deus, não existe humanidade. Eu cheguei a dizer, eu não sei, eu não fui homem. Mas no sentido de não fui ser humano, não cheguei a alcançar essa imagem de ser um ser humano. Quando a gente pensa no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, como Deus criou o ser humano, perfeito, santo, puro, lá no jardim. Agur está dizendo que sem essa sabedoria que vem de Deus, ele não consegue chegar a essa humanidade, como ele deve alcançar, como ele deve ser. Então, vários ensinamentos ele vai trazer aqui, como que fechando o verso 32 e 33 com um apelo. E a gente vai estar encerrando com esses dois versículos, mas ele faz um convite, olha, se você proceder de forma errada, sem pensar, se você se ensoberbecer, se você não procurar, tiver uma atitude longe, contrária da sabedoria, você vai sofrer as consequências. Então esse capítulo 30 é um apelo para que nós busquemos a sabedoria de Deus e para mostrar que a sabedoria de Deus é que nos faz mais humanos. E aí ele diz então, do verso 1 ao verso 4, ele vai enfatizar a fragilidade humana. Olha o que ele menciona, na parte B do verso 1. Fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, estou exausto. Verso 2, porque sou muito estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. E aí ele continua dizendo, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo. Santo com letra maiúscula, não tenho conhecimento de Deus. Não aprendi a sabedoria, ele está dizendo que por ele mesmo, e aí a gente precisa aprender isso, o ser humano, sem Deus, ele é alguém frágil, ele não sabe de nada, está perdido. Se não for Deus iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e nos fazer entender a sua palavra, a gente fica como que apalpando, né, as trevas, sem conseguir chegar em lugar algum. Então ele está reconhecendo, aí pensa um rei, né, da ideia que ele está falando, que é um rei que está falando, e aí ele está dizendo, olha, eu não sei de nada. Enquanto eu não busquei a sabedoria, eu não conseguia conhecer Deus. Então tudo começa, a sabedoria começa, olha como o verso 3, ele expressa algo muito importante, um resumo, vamos assim dizer, porque ele associa sabedoria com conhecimento de Deus. Não tem como ter sabedoria, e essa é a mensagem de Provérbios, não tem como ter sabedoria sem conhecimento de Deus. A sabedoria, quanto mais você conhece a Deus, mais você caminha e está em direção à sabedoria. E a gente falou desde os primeiros estudos aqui de Provérbios, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Vamos melhorar, né? Vamos melhorar isso aí. Vamos lá. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento, ele falou, é você conhecer, saber das coisas, né?
Você ouviu. Então, aí chegou mais perto. Né? O que é essa? Qual a diferença do conhecimento para a sabedoria? Ninguém lembra, gente. Já falei isso tantas vezes. Isso aí, a sabedoria é você, como a Ana falou, colocar em prática o conhecimento. É você aplicar na sua vida prática aquilo que você conhece de Deus. Né? É isso aí. Eu tenho a palavra, tenho o conhecimento. Mas se eu não aplico isso, se eu não sei onde aplicar e como aplicar, eu não tenho sabedoria. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, já lê, aí já ainda se orgulha ainda, né? Ah, eu já li a Bíblia 50 vezes, mas coitado, não fez nada, não faz nada que a Bíblia manda. Não aplica nada, não tem sabedoria. Aí você vê pessoas, a sabedoria não tem a ver com o seu grau de escolaridade. Tem a ver com aquilo que você conhece de Deus e da palavra dele. Porque uma pessoa pode ser doutor em teologia, mas não ter sabedoria nenhuma em aplicar o que ele sabe na vida dele. Isso aí que eu lembro de uma decepção muito grande, né? De uma pessoa passar tanto tempo evangelizando, discipulando, e depois um dia você encontra essa pessoa e tem cara, meu Deus, não é igreja nada naquele lugar. Decepção, tudo que eles sabem. Exatamente, né? E aí, esse texto vai falar sobre isso, falta de sabedoria. O quê? Ele se ensoberbeceu, ficou vaidoso por conhecer. Ficou vaidoso pelo conhecimento. Agora, o conhecimento não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é, uma vez conhecendo, a gente está em comunhão com Deus, né, pelo Espírito Santo, e praticando a palavra de Deus. Né? E, infelizmente, eu já ouvi isso também. Né? Eu já sei, já conheço. Para que eu vou fazer lá domingo, né, se tudo que o pastor vai pregar lá eu já li e já sei? Mas não se trata disso. Imagina só, você sabe como é que faz o arroz, você sabe como é que faz o feijão, você não precisa comer mais. Você já conhece a receita. Eu sei que para fazer o arroz lá, só com alho, com uma cebola, jogo um óleo. Pronto, vou deixar tanto tempo no fogo, botar uma água. Eu sei fazer arroz, não preciso mais comer arroz. A gente sabe que é diferente. Mas tem muita gente que entra nessa. Né? Ah, eu já sei, mas não se alimenta. Tem muitos pastores que caem nisso. Eu sei, já li a Bíblia. Abrem a Bíblia para preparar sermão. Mas perderam já a vida devocional, não se alimentam. Só pregam para os outros, não pregam para si. Não ouvem Deus falando. Tem isso também. E a gente corre o risco, domingo após domingo, ouvindo a palavra, nos anestesiarmos e acharmos, que bom, e que pena que irmão fulano não está aqui, né? Porque a palavra de hoje foi toda para ele. Perdeu a bênção você, né? Porque você não estava ali disposto a ouvir a palavra de Deus. Se fosse para Deus, ia dar um jeito de trazer ele para cá. Né? Então, o verso 1 até o 4, ao verso 4, então o verso 3, só voltando, ele equaliza. Ter sabedoria, aprender sabedoria, é a mesma coisa que conhecer Deus. Certo? O verso 3 está dizendo isso. Ó, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento santo. Conhecer o santo é ter sabedoria. Ter sabedoria é conhecer. Não tem como conhecer Deus e ser sábio, ou não ser sábio. Né? É proporcional. Quanto mais você conhece de Deus, mais perto da sabedoria você está. Só que ainda precisa aplicação desse conhecimento de Deus. O verso 4 ele diz, quem subiu ao céu e desceu? Quem, gente? Você percebe que essas perguntas aqui são perguntas retóricas. Perguntas que ele está dizendo assim, olha, a princípio, que aqui é quase que uma profecia, né? A princípio ele está dizendo, não teve ninguém que subiu ao céu e desceu. Não teve e nunca houve alguém que encerrou os ventos nos seus punhos. Nunca houve ninguém que amarrou as águas na sua roupa. Nunca houve alguém que estabeleceu as extremidades da terra. Qual é o seu nome? Qual o nome do seu filho? Não teve ninguém. Essa é a resposta. Aí,
vem Jesus. Jesus é aquele que desceu do céu e subiu. Paulo, ele cita isso. Quem é aquele que subiu, senão aquele que desceu? Jesus. Jesus veio ao mundo. Depois ele diz, quem cerrou os ventos nos seus punhos? Jesus estava num barco e ele faz assim, vento. Aí os discípulos falam, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Continua. Quem amarrou as águas na sua roupa? Os discípulos estavam na tempestade. Jesus faz o quê? Vem andando sobre as águas. Sou eu, não tenham medo. As ondas estão debaixo dos pés dele. Ele controla. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? João diz no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí continua, dá vontade de continuar citando, né? Mas ele é o Criador junto com o Pai. E aí diz, qual é o seu nome e qual o nome do seu filho? Jesus é o Filho de Deus. João no capítulo 1, verso 14 diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ou seja, Deus com Deus, Deus e como Deus. Ele é o Filho de Deus. Eis o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que aponta para o Senhor, né? E aí a gente lembra que, diante da fragilidade humana, Jesus assume essa fragilidade e ele mostra o grande poder dele, que como ser humano, como nosso irmão mais velho, ele abriu o caminho, sendo ele mesmo o caminho para a salvação, o caminho da vida eterna, o caminho que conduz ao Pai. O que Aguro está dizendo é que sem a sabedoria de Deus, o ser humano perde a sua humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, criou a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus, Ele os criou. Só que o ser humano resolveu desobedecer. E quanto mais mergulhando no pecado, mais essa imagem foi ficando obscura. Como um espelho, que com o passar do tempo ele vai ficando sujo. E a nossa vida é assim, quando Adão foi criado era um espelho perfeito de Deus. Porque ele refletia a imagem do seu Criador. Mas com o pecado começou a sujar aquele espelho. E aí todo mundo que olhar para aquele espelho, podia até ver alguma coisa que o remetesse ao divino, ao Criador. Porque basta olhar para a vida humana que você pensa em Deus. Mas aquilo ficou tão distante por causa de tanta sujeira do pecado, que somente Jesus para limpar essa vida, somente Jesus para limpar esse espelho. E agora está dizendo que o ser humano, sem a sabedoria de Deus, ele perdeu parte da sua humanidade. Ele diz, eu não tenho inteligência de um homem, eu não tenho como, eu sou estúpido demais para ser homem, para ser humano. Então que nós lembremos disso, irmãos, de que somente aprendendo de Deus, buscando um relacionamento com Deus, que nós podemos nos aproximar da nossa verdadeira humanidade. Por isso que a Bíblia está nos convocando, Efésios 5:1, 1 Coríntios 11:1, Romanos capítulo 8, verso de número 29, todos esses textos nós aprendemos, todos esses textos que Paulo escreveu. Ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Romanos 8, verso 29, ele vai dizer que Deus nos salvou para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Sejam como o Senhor, assim como Ele nos amou, assim também andai vocês no Senhor.
Então, o objetivo é que nós pareçamos com Jesus cada vez mais. Se Deus não se revelar para nós, nós permanecemos na ignorância, permanecemos às cegas. Por isso é necessário que Deus nos ministre a sua palavra e nos dê entendimento. Como isso acontece? Romanos capítulo de número 10, Paulo ele trata disso. Como ouvirão se não houver? Como crerão se não tiver ninguém para pregar? Como pregarão se ninguém for enviado? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí ele completa em Romanos 10, verso 17. Porque assim a fé pelo ouvir, e o ouvir da pregação de Cristo, é da palavra do Evangelho. Quando você anuncia o Evangelho, a fé vem, o Espírito Santo age no tempo dele, no propósito dele. E é importante então que nós busquemos a palavra, entendendo que é Deus que ilumina. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Você falou de Deus para alguém, falou de Jesus para alguém, a pessoa falou, beleza, entendeu? Entendi. Você quer caminhar com Jesus? Não, obrigado. Aí você insiste, a pessoa não aceita. De repente, um dia, a pessoa chega para você e falou assim, rapaz, como é que eu nunca criei em Jesus antes? Que maravilha, perdi tempo. E você ainda falava de Jesus para mim, chegou o tempo. Tem um tempo do Espírito Santo agir. É uma semente que brotou, exatamente, estava lá, mas a gente não tem como saber a hora que ela vai germinar, né? Mas a gente tem que lançar e confiar que é Deus que traz esse entendimento. Então a fragilidade humana aí, no verso 1 ao 4, entendendo que só no Senhor, só conhecendo de Deus e só conhecendo Jesus Cristo, é que a gente pode viver nos aproximarmos de maneira mais precisa da verdadeira humanidade, que é ser um ser humano, nota 10, se aproxime de Jesus, porque Ele é a plenitude da humanidade, da verdadeira humanidade. O verso de número 5 e 6, ele vai falar sobre a importância da palavra de Deus que dá sabedoria, e Agura havia entendido isso. Então ele diz, olha, toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então assim, eu tenho a palavra e essa palavra que me torna sábio. Essa palavra que me torna ser humano. Essa palavra que me torna puro, porque ela é pura. Eu não posso tirar nada dessa palavra, eu não posso escolher alguma coisa somente dessa palavra. Igual houve uma época em que era assim, era muito mais assim, embora hoje em dia isso aconteça talvez no celular ou no Facebook, em algumas páginas evangélicas. Algumas pessoas se contentam em ir lá na caixinha de promessa, pegar o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que maravilha! Isaías 40:31. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Não tem. É aí que eu quero chegar. Dificilmente você tem um texto em que vai colocar em xeque uma postura sua. E geralmente nas páginas do Facebook é assim, as pessoas estão lá, vão selecionando só aquelas coisas boas, aquelas mensagens, Deus te ama, Deus está presente na sua vida. Resta saber se você está com Ele, né? Que Ele está ali, Ele está agora, resta saber se você está com Ele. Então, igual alguém falou, né? Não sei se foi no congresso que nós fomos, aí o pastor perguntou assim, você está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus! Agora, Jesus está feliz com você? É outra coisa, né? Então, são situações que a gente precisa pensar. Então, nos nossos dias, as pessoas vão selecionando. E o que Agura está dizendo é que toda a palavra, começa assim, toda a palavra. O problema dos nossos dias é que muitos cristãos, muitos evangélicos, eles selecionam. Não, isso aqui é para mim. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para fulano que não vem na igreja. Esse aqui é para o outro que está lá no pecado. Esse aqui é para mim. A bênção, a promessa é para mim. E selecionam o que é a palavra de Deus. A gente não tem que selecionar, a gente tem que reter e assimilar toda a palavra de Deus.
Até aqueles textos que a gente pula, né? Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei quem, que foi pai de não sei quem, não sei o quê. A gente pula, não, Deus não vai falar comigo nisso aqui. Né? Que mensagem que Deus quer falar comigo nessa história aqui? Né? Mas são nas genealogias que a Bíblia mostra que é um livro histórico. Que é um livro que cumpre a promessa. Você lê lá no Mateus 1. Né? E Lucas também, capítulo 3, se não me engano, quando fala da genealogia de Jesus. Aí vai lá, fulano, gerou Beltrano, e Davi, filho de não sei quem, filho de não sei quem, até chegar em Jesus, para mostrar que Jesus era da descendência de Davi, ou que Jesus era filho de Abraão, até chegar em Adão, e depois até chegar filho de Deus, para mostrar que Jesus é o filho de Deus. Toda a palavra de Deus é importante para nós. A gente precisa pedir a Deus, Senhor, me dá ouvidos para ouvir a Tua palavra, coração e mente para compreender a Tua palavra. A gente não pode ser uma geração que seleciona o que Deus está falando. Ah, Deus te mandou dizer, não, tudo que Deus tem que falar para você está aqui, ó. Tanto a parte boa da promessa, como a parte da repreensão, que diz, ó, você está errado, ande no caminho certo. Se arrependa dos seus pecados. Essa foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Vamos lá, então versos 5 e 6 nos ensina a importância da palavra de Deus, que dá a sabedoria. Agostinho está ensinando isso. É um ensinamento claro, desde os primeiros capítulos. Filho meu, não rejeites a palavra do teu pai, a disciplina do teu pai, nem a instrução da sua mãe. Está sempre falando, filho meu, não rejeites o ensino. Se os homens querem te seduzir, não consintas. Se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Segue o meu ensino. E você vai achar graça diante de Deus e dos homens. Então há sempre um apelo para que se busque a palavra de Deus como o instrumento de Deus para que nós tenhamos sabedoria e possamos nos aproximar. Você vê que um ensino está ligado ao outro. É a sabedoria. Primeiro ele diz, olha, sem a sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, eu não sou nada. Então tem a palavra, toda ela. Ela pode trazer sabedoria e me fazer conhecer Deus. É onde a minha vida muda, onde a nossa história muda. Então nós não podemos escolher textos para pretexto, negar verdades da palavra. Agur, ele se converteu, já mencionei isso, né, ao Deus de Israel e tomou a palavra do Senhor como verdade para a vida dele. Verso 7 até o verso de número 9. Verso 7 ao verso 9. 2 coisas te peço, não mais negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa que ele pede. Então ele está pedindo para que Deus afaste dele uma vida de mentira, ou seja, ele quer verdade. E aqui ele vai mostrar a excelência da verdade. Repare que o verso de número 6 termina com a palavra mentiroso. Somente a palavra de Deus, Jesus fala isso. Né? Na oração sacerdotal em João capítulo 17. Guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade. E João 5,39 ele fala, essa escritura que vocês dizem ter a vida eterna, e realmente tem o caminho da vida eterna, elas falam a meu respeito, a verdade. E aí Agur está dizendo, olha, é importante, esse caminho eu quero seguir a verdade, eu não quero ter uma vida de falso testemunho, de mentira, eu quero ter uma vida sincera. Jesus fala para a mulher em Samaria, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, com sinceridade. Ele não quer uma vida de aparência, ele quer uma vida real, sincera. Isso tem ligação, essa primeira parte, esse pedido, tem muita ligação com o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, que é o quê? É um mandamento que nos chama a ser verdadeiros, sinceros, corretos nas nossas palavras, em tudo aquilo que a gente faz. Né? E aí, o segundo pedido, ele completa dizendo, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Aí fala assim, meu filho, você não sabe o que você quer? Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Não, sabe o que ele sabe o que ele quer. Dá-me o pão que me for necessário. Parênteses, você sabe o que é necessário?
Você sabe? A Mel pede para sair. Ah, pai, vamos sair. Aí eu falo, estou sem grana. Então vamos sair, mas não vai escolher nada, não vai comprar nada. Aí chega na rua, enquanto não compra alguma coisa, não completou a alegria da criança. Ela não sabe o que é necessário, aqui além. Aí você comprou aquilo que ela pediu, os irmãos sabem aqui, tem criança sabe aqui. Acho que a minha não é de outro mundo não, acho que é desse planeta mesmo. Né? E aí você dá. Aí você terminou de dar, passou um minuto, ela já esqueceu, pai, que agora eu quero sorvete. Aí você terminou o sorvete, pai, ali aquele brinquedo ali, pai, eu quero ir no brinquedo. Agora eu pergunto, diante de Deus, eu sou diferente da Mel? Você é diferente? Porque você ora e pede, Senhor, abençoa. Aí Deus, tá, meu filho, tá bom. Não, na verdade, não é isso que você precisa. Eu sei o que você precisa, mas vou te dar. Aí Deus dá. Aí, de repente, Senhor, mas dá para acrescentar mais um negócio, né? A gente nunca está satisfeito. Então, agora ele está dizendo, Deus, me dá o que é necessário. Em outras palavras, você sabe o que é necessário. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Jesus fala isso no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo de número 6, ele diz, olha, o vosso Pai Celeste sabe tudo o que vocês necessitam antes que vocês peçam a Ele. Me dá uma casa na Ilha das Ostras, me dá um carro bom, beleza, agora esqueci da igreja, me dá uma casa na Ilha das Ostras, um carro bom, vou viajar, né? Aí para mim dá o que é necessário, né? Não precisa riqueza, não sei nada, dá o que for necessário. Eu tinha um parente nosso que até apareceu, da Lúcia, eles tiveram condição, montaram, arrumaram dinheiro, cara, tudo nós temos CC da igreja. Está incluído esse texto. Exato. Deus deu, esqueceu que tinha uma igreja, não era do domingo participar. A bênção virou maldição. É melhor ter um carro pobre, aqueles pedaços, e tá nem vindo do domingo, um carro zero, todo domingo, cara. Vou pra praia, vou curtir, mas assim. Exatamente. E Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe que se der tudo pra gente... E a preocupação de Agur é essa, né? Não me dê... Aí quando ele fala mais à frente... Dá-me o pão que me for necessário, verso 9, né? Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Né? Esquecer de Deus, né? É isso aí. A gente sabe só pedir, mas quer agradecer, quando você tem tudo na mão, você esquece de Deus. Você é nada do homem hoje, da mulher, do ser humano. Passou um cidadão da igreja aqui, hoje nem é aqui mais. Ele não era um cara novo, ele está ali hoje, quando se esteve na igreja, quando é mais velho, tipo fulano que está aposentado, ele foi mais tarde, foi protesto. Se ele chegar à velhice, vai ser por graça de Deus se ele vier, né? Agora, se ele não chegar, ele está frito, né? Porque a gente não sabe a hora da partida, né? Tanto a Bíblia fala que vigiar e orar, né? Exato. Muita gente dele não levanta. E esse aí então está nessa aí, porque ele não for velho, não, ele fica velho e vai aparecer. Amém, tomara, né? Que Deus dê essa oportunidade para ele, né? Ele está pensando nisso aqui, na riqueza. Ele chegou na convicção, ele está, não sei como é que está a vida dele, ele está pensando nisso, cuidar primeiro da sua vida, fazer um patamar, mas já tem um patamar bom pela época conhecida, tinha um nível social bem bom, mas não queria mais. Ele está na contração da palavra. Pelo lado dele está E aí, além desse, Luiz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. O dinheiro não é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz isso. Onde tiver o teu tesouro, ali estará o coração. Né? A Bíblia nos ensina, a gente sabe, a gente tem que viver, né? Por ela, né? É que eu falo, a Bíblia ela ensina uma criança, não vou citar Abel, a Bíblia ensina uma criança também da Abel, o filhinho deles, até a pessoa dos 100 anos só, ler, meditar e aprender. Né? É verdade, Lei. Tocou num ponto aí. Pega a Abel, pega uma costela, dentro da palavra,
Não entende, não se liga nisso e quer avançar as coisas que não valem. É igual a gente fala, né? A Bíblia é um livro velho, antigo, mas jamais ela será um livro obsoleto. Importante é lembrar disso, né? Porque obsoleto aqui já não tem mais valor, né? Não tem mais importância. Ela pode ser um livro antigo e um livro velho, mas ela jamais será obsoleta, jamais ela irá passar a importância dela. Sempre permanecerá. E aí, a outra parte que ele diz, né, na parte B do verso 9, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Dá-me o que me for necessário. Aqui, 2 pedidos ele está fazendo. Uma vida de verdade e sinceridade e uma vida de contentamento. Verdade, sinceridade, contentamento. Está satisfeito com o que você tem. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, capítulo de número 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser exaltado, sei ser humilhado. Tenho experiência de abundância como de escassez. Tudo. E eu aprendi a viver contente em cada situação dessa. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que usa esse texto para dizer, eu posso fazer qualquer coisa, Deus vai me abençoar sempre. Não. Paulo está dizendo, eu posso passar pela escassez, posso ser humilhado, e mesmo assim eu sei que Deus está cuidando de mim. Fala aí. Há muitos anos, muito tempo, já li, versículo, quanto leio, abro nele, medito nele, sinto quase a minha vida. E hoje eu vi, hoje eu estudo, e estou aprendendo sobre os versículos, né? Esse versículo, eu volto e meio, quando eu abro em Provérbios, tal, vou lá e leio. É um ensinamento para a vida da gente, esse Provérbios. A palavra de Deus, ela é sempre viva, e a gente está sempre lembrando, né? E tem alguns textos que realmente, acho que cada um tem um texto que marca, Hã? Mas você vê que o mundo, a gente percebe isso, né? O mundo ele está sempre nos instigando a querer mais, né? Ah, eu quero trocar de carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. É sempre, os nossos anseios, a nossa ansiedade, na maioria das vezes é sempre no ter, e não no ser, a imagem de Deus. É sempre no ter. Qual a tentação de Satanás para Eva? Ó, você vai ter tudo que Deus tem, você vai ter todo o conhecimento que Deus tem. Você vai ser como Deus, é no ter. Tudo eu vou te dar. Hoje eu li um texto falando sobre isso aí, né, que a propaganda hoje que é dita é assim, não, vai para Jesus e vai te abençoar, te dar tudo. Aí a pessoa citou assim, não, é a mesma coisa que o diabo ofereceu para Jesus, ó, vigia, né, porque não é por promessas, você vai ter tudo que você tem. É verdade. Alguém? Oi. Exato. A mensagem não muda, né? Tem muita gente aí que quer inovar, né? Quer inovar, vamos ver se a igreja enche. Se pregar o que o povo quer ouvir, a igreja vai encher. Por quem não quer prosperidade? Todo mundo quer prosperidade. É, isso aí, né? Aquela história. Entra pastor, sai pastor, tempo passa, 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, você vai continuar ouvindo a mesma mensagem. O Deus que veio ao mundo, morreu para te salvar, para perdoar os seus pecados, e se você crer, Ele te leva para o céu, para te dar a vida eterna. Só que Ele se recusa a deixar você do jeito que você chegou diante dEle. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai quebrar você, se preciso for, para que você seja moldado como um vaso que Ele queira, para a glória dEle. Aí entra aquela palavra que o Eliana falou ali no começo. Eu estou com vocês, aí o pastor fala, mas você vai trabalhar mais. Eu sou tão duro, você já sabe fazer, não tinha que trabalhar mais. Né? Exato. Vai fazer o quê? Agora, olha o verso, quero voltar aí no verso 7, dentro desse aspecto sobre a excelência da verdade e do contentamento. Agur,
ele está dizendo, 2 coisas te peço. O que ele está fazendo aí? Ele está pedindo. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma oração. Ele está orando. E orar é o quê? O reconhecimento da nossa dependência de Deus. É o entendimento de que nós precisamos, antes de qualquer coisa, de Deus. E não de outras coisas. Então, quando a gente ora, a gente reconhece que a gente precisa, na verdade, é do Senhor e não de qualquer outra pessoa ou coisa. O salmista, no Salmo 131, quero ler esse texto. Salmo 131, do verso 1 ao 3. Salmo 131, é um salmo pequeno. Salmo 131, ele vai dizer assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não quero grandes coisas, não. E a minha alma é como se fosse um bebê que acabou de mamar. O que o bebê faz quando ele está bem? Ele termina de mamar. Se ele não tiver alergia a leite, se não tiver nada disso, ele termina de mamar, o que ele vai fazer? Ele vai dormir, cara. Ele vai descansar. Acordou de madrugada, está chorando. Estou com fome. Marmor. Aí, olha o que Davi está dizendo. Eu não quero grandes coisas não, Deus. Eu calei a minha alma. Eu fiz a minha alma sossegar. Como que eu fiz a minha alma sossegar? Confiando em Ti e esperando no Senhor. Sabendo que no Senhor tem um colo. Não quero grandes coisas. A minha alma está em paz e esperando no Senhor. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas. Mas a gente percebe que muita gente só quer o diferente, coisas maravilhosas. E aí esquece da bênção diária. Eu acordei, estou respirando. Tenho pessoas à minha volta. Tenho um propósito. Espera aí, Paulinho. O Valdirei estava falando aqui na frente. Tem um amigo meu que ele faz isso com todo mundo para trabalhar mais que a gente. O homem necessita, eu falo, pobre, miserável, não necessita, não tem necessidade que ele faz. Se ele tirou um pão, uma carne da boca de um amigo meu, ele fala, que isso, meu Deus? Esse amigo meu, um santo, ele não falou nada. Eu falei, não é cara papai, você tirava não. Ele tirou a carne da boca do homem. O homem está vivendo uma vida controlada, está bem estabelecido. Mas ele passa no escritor primeiro, ele, segundo, ele, terceiro, ele, depois ele pensa no quarto, no quinto, ele diz o primeiro de tudo. Eu falo, pobre, é um espírito aí, não é esse? Quando nós temos aqui, ele está aqui, vai largar para brigar, ele tem 2 filhos, vai dar um brigueiro desgraçado que ele tem já, porque ele tem bastante coisa, e quer mais. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Jesus ensina isso. Né? Paulinho, pode falar. Fala com o nosso Deus, às vezes, Tem gente que pula provérbio, exato. Só vai citar lá, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 9, né? Quem semeia pouco, pouco colherá. Semeia muito, né? Semeia o recurso aqui, deposita aqui na frente, e quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Isso é do diabo, né? Troca com Deus, isso não vale. Né? Quarto lugar, então eu falei sobre a fragilidade humana, a importância da palavra de Deus. Em segundo lugar, que dá sabedoria, a excelência da verdade e do contentamento. Quarto lugar, sobre a sabedoria nas palavras. Isso vai do verso 10 ao verso 14. Ele vai falar de calúnia. São palavras aqui que nesse verso 10 ao 14 é como se ele estivesse demonstrando na prática o caminho da verdade que ele quer seguir. Diz: 2 coisas te peço. Não mais negue, afasta de mim a falsidade e a mentira. E aí do verso 10 ao verso 14, ele está mostrando que comportamento é esse.
Então, o que é seguir a verdade? O que é fugir da falsidade e da mentira? É quando você não calunia ninguém. Quando você não fala mal de ninguém. Né? Verso de número 1, isso verso 10, não calunies o servo. Há daqueles que amaldiçoam seu pai. Então ele fala, você não vai falar mal de ninguém no seu trabalho, no servo. Você não vai falar mal de ninguém na sua família, dentro da sua casa. Né? Então ele diz, há daqueles que existem aqueles que amaldiçoam seu pai e não bendizem a sua mãe. Então quando a pessoa mente dentro de casa, para a própria família, e essas pessoas fazem isso e acham que são santas. E não são puros aos próprios olhos, jamais foram lavados da sua imundícia. Porque não reconheceram o pecado. A gente só é lavado quando a gente reconhece o pecado, né? O erro. Verso 13. Quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pobres. Pessoa soberba. Aquilo que ela fala, ela acha que tem razão em tudo que fala. Que ela é que está com a verdade. Aí a Gu está dizendo, fala assim, Senhor, me ajuda a fugir dessas coisas. Eu quero uma vida de verdade, eu quero uma vida de sinceridade. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Essa oração ele está demonstrando isso. Existem aqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, ou seja, as pessoas que usam as palavras para ferir. Esses ensinamentos sobre as palavras sempre foi recorrente em Provérbios. O uso das palavras, a forma como a gente lida com as outras pessoas, na maneira como nós falamos. E isso foi um tema recorrente em Provérbios. E Agur aqui não é diferente, ele trata dessa maneira, pessoas que usam as palavras para ferir e para oprimir as outras pessoas, os necessitados entre os homens. Então, do verso 10 ao verso 14, ele está falando de o uso da verdade contra o falso testemunho em relação aos servos no trabalho, em relação à família, em relação ao próximo, em relação a todas as pessoas que cercam. Em quinto lugar, ele vai falar agora, do verso 15 ao 17, a sabedoria no contentamento. Então, ele fez a oração dele. Agora ele está expressando do verso 10 ao 14, do verso 10 ao 14 sobre essa verdade, e do verso 15 ao 17 sobre o contentamento. E aí olha o que ele diz no verso 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Ele não está voltando àquele tema da oração dele? Senhor, não me dá a riqueza, nem a pobreza, me dá como se fosse suficiente. Ele está falando de pessoas, como o Valdir citou aqui, que estão sempre querendo mais, que nunca se satisfazem. Se você dá hoje, amanhã está batendo na sua porta de novo. Se Deus abençoa hoje, amanhã ele está reclamando e murmurando com Deus que Deus não deu o que ele pediu hoje. E esqueceu da bênção que recebeu ontem. Nunca está satisfeito. Então ele está dizendo, exige, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Ou seja, nunca se satisfaz. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim 4 que não dizem basta. A sepultura, né, a morte, né, sempre vai receber, sempre vai ter lugar para sepultar alguém. A madre estéril, uma pessoa, né, que não tem condições de ser mãe, né, embora hoje tem situações que são revertidas. A terra, você pode jogar água nela e sempre a água vai descer. Diferente do asfalto. Mas a terra, quando você joga, ela vai encher. Né? Ela vai absorver. E o fogo. A gente estava na época aí das queimadas, né? Vai queimando e onde tiver coisa para queimar, ele vai destruindo. Então nunca dizem basta. Ele está usando esse exemplo para falar da cobiça. Pessoas cobiçosas. Existem pessoas que nunca se satisfazem com o que têm. E ele está dizendo, Senhor, existem essas coisas, mas eu não quero ser alguém insatisfeito, não. Eu quero ser alguém que se contenta com o que tem, com o que tem recebido da sua mão. Né? Que a gente não seja como alguém que nunca está satisfeito, sempre cobiçando mais. Né? Aí o verso de número 17. Né? Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro arrancarão e pelos pintões, os filhotinhos da águia, serão comidos. Ele está falando de alguém que, na sua cobiça, se exaltou e disse, eu não preciso mais da minha família. A pessoa que cobiça o dinheiro, quer sempre mais, a probabilidade dela amar o dinheiro, dela ser altiva, soberba, é grande. E ela acaba rejeitando aquelas pessoas
a quem ela deveria amar. Aí Valdir citou um caso aqui, e isso é verdade. Filhos que brigam por causa de herança. Né? Então isso acontece, e ele está dizendo, e Agur está lembrando disso. Está falando, Senhor, me ajuda a ser contente com aquilo que o Senhor tem me dado. Tira a cobiça dos meus olhos e do meu coração. Tem gente que vive loucamente trabalhando, né? Como foi citado aqui, trabalhando, querendo mais, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Aí Eclesiastes vai falar, ele trabalha para que o outro desfrute. Salomão mesmo fala isso em Eclesiastes. Né? Trabalha, 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 vai deixar para outro que não trabalhou. Né? E por aí vai. Tem. Né? Tem. E aí, do verso 18 até o verso de número 31, verso 18 até o verso 31, ele vai usar vários exemplos, e ele está usando vários exemplos, que são vários ensinamentos, mostrando que vida seria a melhor. O que é o melhor da nossa vida? E ele vai procurar a sabedoria na vida prática, não apenas na palavra, mas ele vai encontrar sabedoria em exemplos. Deus fala com a gente assim também. Aí ele vai procurar a sabedoria em exemplos. Aí ele diz, verso 18, há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Esses 2 versículos foi um sermão pregado no meu casamento. Né? O pastor que pregou no meu casamento pregou esse texto. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Verso 19, o caminho da água é no céu, o caminho da cobra é na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem como a donzela. Aí logo depois ele vai falar sobre a mulher adúltera. Então aqui ele está fazendo um contraste. Ele está dizendo que um caminho, existe algo maravilhoso. Ou seja, a águia tem um lugar dela estar no céu voando. A cobra tem um lugar para ela andar, na pedra, na rocha, na montanha. O navio tem um lugar para ele, que é o mar. O jovem tem um caminho para ele, que é uma família, que é um casamento. O jovem e sua donzela. Então ele está dizendo que cada situação na nossa vida, cada pessoa, tudo tem um propósito. A existência da águia para ela voar, do navio para o mar, e do homem para a sua esposa, para a sua donzela. Aí o contrário disso, ele vai mostrar o engano da mulher adúltera, que é um tema também recorrente em Provérbios, para falar de alguém que não segue, alguém insensato, que segue sem sabedoria, e que tenta desvirtuar os outros do caminho do Senhor. Tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz, não cometi maldade, não fiz nada. Não fiz nada. Está andando num caminho errado e dizendo, olha, não tem nada demais nisso. Como diz por aí, não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Todo mundo está fazendo, não tem problema nenhum. Não fiz nada de errado. Tem alguma lei aí que me proíbe disso? Não tem uma lei. Aí só se a gente for buscar na palavra, né? Então o que ele está dizendo, Augusto está olhando para a vida e diz, olha, tudo na vida, meu filho, tem um caminho. Se você quer ser um filho de Deus, você tem esse caminho. O filho do diabo tem esse outro caminho. Cada coisa tem um caminho. Qual caminho você vai? Jesus fala, eu sou o caminho. Né? Aí, continuando. Então, ele está falando aqui sobre o propósito de tudo na vida. Verso 21. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão. Aqui, essa palavra insensato é chave para a gente interpretar esses versículos. Sobre a mulher desdenhada quando se casa, e sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. O que ele está dizendo assim? Existem pessoas que não têm sabedoria para lidar com algumas situações. Tem um ditado, e eu penso que vem até de textos como esse. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Né? Ou seja, a pessoa fica tão afoita que ela não sabe como lidar. Aí tem o ditado, quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. O servo, há uma grande probabilidade
Aí vem outros ditados: gato caudado tem medo de água fria. O cara que sempre levou chibatada, no caso aqui o servo, alguém que era escravo, se ele entrar no poder, há uma grande probabilidade de ele ser um ditador. Porque ele vai querer tratar os outros da forma como foi tratado. Já que fizeram assim comigo, então vocês vão saber o que é. Aí ele vai citando o insensato, por isso que essa palavra insensato aqui é a chave. É alguém que está conduzindo a sua vida sem a sabedoria, mas com base nas suas experiências. Aqui um ensinamento importante. Não conduza a sua vida com base nas suas experiências, não. Conduza a sua vida com base naquilo que Deus ensina. Porque muita gente, diz o ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Muita gente querendo fazer algo bom. Não, sempre fiz assim, sempre foi assim lá em casa, na minha família todo mundo fazia assim. Mas vai todo mundo fazendo assim para o inferno. A gente tem que deixar de lado aquilo que a gente acha, o que sempre fez, e conduzir a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Não tem insensatez, né? Falta de sabedoria na condução da nossa vida. Então ele dá esses exemplos. Então existe um caminho a seguir, existe a sabedoria, a atitude de tomar diante de cada situação, não sermos guiados pelas nossas experiências, mas principalmente pela palavra de Deus, a não ser que a palavra de Deus confirme um ensinamento de uma experiência que você passou, mas a experiência nunca pode estar acima da palavra. Tá? Você não pode transformar a sua experiência numa regra. Experiência a gente pode aprender, eu mesmo cito aqui às vezes experiência com as meninas, né, com as crianças, e aprendo com isso, mas porque a palavra de Deus confirma. Se a palavra de Deus não ensinar, também deixa a experiência de lado. Verso 24, há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Então aqui ele já está explicando o que ele quer alcançar. Ele está querendo dizer que não depende do tamanho, da condição, mas você pode viver em sabedoria. Aí ele vai citar as formigas, que é um povo que não tem força, mas no verão prepara a sua comida. Então, sabedoria não depende da força. Os arganazes, povo não poderoso, ou seja, não depende do poder que você tem, né? Contudo, fazem suas casas nas rochas, sabedoria. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. A sabedoria é em andar junto, né? Comunhão, poderíamos fazer essa aplicação. O geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Ou seja, alguém que está no lugar que tem que andar. Você tem que andar junto com Jesus. Você tem que ter a certeza e a esperança que você vai estar no palácio com Ele. Né? Então, a sabedoria no trato, na vida, não depende das circunstâncias à nossa volta. Então, você não é sábio seguindo as experiências, você não é sábio também pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que determinam a sua vida. É como você reage a elas na sabedoria que vem de Deus que vai ser determinante. Precisa lembrar disso aí. E aí, por fim, verso 29, há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Então ele está falando assim, de alguém que sabe quem é. Há uma tendência de olhar para esse texto e pegar, por esse contexto próximo, a ideia da altivez, da soberba. Porque ele fala do leão, quando ele menciona o leão, ele diz, o mais forte dos animais. Ninguém torna atrás. O galo anda ereto, né? O bode que ninguém pode, e o rei que ninguém pode resistir. Mas aqui a ideia é de que alguém que está seguro no seu caminho. A sabedoria traz isso. Saber quem você é te traz segurança no caminho que você vai andar. Enquanto o diabo diz para Jesus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, faz isso. Se você, fazendo você duvidar da sua identidade, de quem você é. Aí você lembra que Jesus fala, você é sal da terra, luz do mundo, você é filho de Deus, tem que lembrar de quem você é. Eu quero encerrar, verso 32 e 33. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinastes o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, o assolar da ira produz contento. O que significa isso?
significa que a sua atitude tem consequência. O que você faz, as suas escolhas, se são regidas pela sabedoria, terão boas consequências, mas se são regidas pela insensatez, pela precipitação, ser precipitado, você vai colher também coisa ruim. Então não se deixe levar pela ira nas palavras, meça as suas palavras. Não se deixe levar pelo amor ao dinheiro, pelo orgulho, pela cobiça. Esteja contente com o que Deus tem te dado. Fique feliz com isso. E aí a gente lembra que a vida de Jesus trouxe consequências eternas para nós, porque Jesus veio e obedeceu e permaneceu firme aos propósitos de Deus. O caminho dele, o caminho que Deus escolheu para ele, trouxe bênçãos para nós na fidelidade a ele. Na fidelidade que ele teve com Deus, trouxe consequências eternas para nós. Ele veio e quis viver a vontade do Pai. E aí nós entendemos que é no Senhor que nós encontramos a nossa verdadeira identidade, é na palavra e no Senhor que nós encontramos a verdadeira sabedoria, e é nessa sabedoria que nós devemos dirigir a nossa vida. Tudo tem um propósito, um caminho. O nosso caminho, se tem o caminho do navio no meio do mar, da águia no céu, da cobra na penha, do homem com a sua donzela, eu acrescento, tem um caminho do discípulo com o seu mestre, do pecador com o seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Que a gente continue caminhando, com Jesus, entendendo que só nele a gente pode desfrutar e alcançar essa verdadeira humanidade e viver em sabedoria nesse mundo tão difícil, que a gente está caminhando na contramão do mundo. E aí você tem posturas, as pessoas estão tentando ali te derrubar, mas você permanece fiel, sabendo que o seu juiz, o seu Salvador é o Senhor Jesus Cristo, e Ele vai socorrer e sustentar. Amém?